Provérbios 17:15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu seja feito justiça de Deus. Diga: eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Diga: a minha justiça própria não tem valor, é trapo de imundície. Diga: a minha justiça é a que vem da fé na obra de Cristo. Quantos creem no que eu estou dizendo? Se você crê, você é justificado por fé. Justificado por fé. Paulo diz que há duas justiças. Há aquela justiça que procede da lei, baseada na obediência aos mandamentos, mas ninguém consegue cumprir. Por isso, essa justiça, ela é uma justiça morta. Mas há uma outra justiça, diz Paulo, a justiça que procede da fé. A justiça que é a confiança na obra de Cristo. É um dom que você recebeu, ok? É um presente que você recebeu. Você é declarado justo diante de Deus. Olha para cá. Você agora é pecador ou é justo? Justo. Mas aquele que ainda está lá fora, ele é um pecador. Deus não gosta quando um pecador chega diante dele como se fosse filho. Porque ele não é. Mas Deus também não gosta que um justo chegue diante dele como se fosse pecador. Ambos desonram a obra de Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? E no texto que nós lemos aqui, diz que Deus detesta. Sabe por que Deus detesta? Olha para cá. Quando um pecador chega diante de Deus como se fosse justo, o nome que a Bíblia dá para isso é hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você tenta parecer ser o que não é. Isso é hipocrisia. Ok? Quando tenta parecer ser o que não é. Você não nasceu de novo, você ainda não creu na obra de Cristo, você não recebeu a salvação, então você ainda não é filho. Não é justo. Tem que chegar diante de Deus como pecador, mas alguns querem parecer bons diante de Deus. Deus abomina, porque é hipocrisia. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando você que é justo se comporta como se fosse pecador, a Bíblia chama isso também de hipocrisia. Você está tentando mostrar ser o que você não é. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Talvez você nunca viu esse outro lado. Agora, por que Deus detesta tanta hipocrisia? Você sabe, a sinceridade tem um valor enorme. Aquela sinceridade do íntimo, de atribuir nome para cada coisa, de assumir diante de Deus cada coisa. Uma pergunta que eu ouço frequentemente é essa: pastor, nós temos ainda de confessar pecado? Presta atenção, não é que você tem, você pode. Você agora tem a liberdade de ser sincero, completamente sincero, diante de Deus. Eu creio que o motivo principal que os salmos estão na Bíblia é para nos ensinar a orar com sinceridade. Você vê nos salmos o salmista falando de todo tipo de sentimento e emoção. Às vezes emoções que não são tão positivas, tão boas, mas ele fala tudo para Deus. Esse é o que é abençoado. Mas nós estamos habituados, e hoje quando eu falei que não gosto muito de tratar Deus como você, é por uma questão de respeito, reverência, ok? Não é porque diante dele eu tento ser outra coisa, porque apesar de todo respeito e reverência, eu desnudo meu coração diante dele. Se você fizer isso, você vai ter vitória. Mas muitos não admitem. Você está se roendo de inveja. Chega para Deus e fala: Senhor, me salva da inveja. Senhor, eu estou sentindo isso, não quero sentir, me ajuda. O Espírito Santo vem te ajudar. Mas se você chega diante de Deus e não assume, tenta parecer outra coisa. Senhor, tu sabes, eu não estou magoado com ele, estou apenas triste. Na hora perde a comunhão, porque Deus detesta a hipocrisia.
Entende? A transparência é o que Deus ama. Por que Deus odeia o hipócrita, a hipocrisia? Porque o hipócrita nunca pode saber realmente que Deus o ama. Eu falei complicado agora? Eu vou explicar para você. O hipócrita nunca pode saber que Deus o ama. Por quê? Quando ele chega diante de Deus, ele se veste de uma aparência de bondade. Eu sou fiel na igreja, eu dou meu dízimo, eu jejuo, eu faço muita coisa. Quando ele chega diante de Deus e se coloca com uma imagem que não é a verdadeira, Deus não pode dizer que o ama. Porque se Deus disser que o ama naquela circunstância, ele vai pensar o quê? Deus só me ama se eu mostrar outra coisa. E o diabo vai dizer o que na mente dele? O dia que você mostrar para Deus quem você é, ele vai te rejeitar. Então Deus não pode abençoar a hipocrisia, nem pode declarar o seu amor no meio da hipocrisia. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque quando você chega diante de Deus, e você chega com o coração verdadeiro, sincero, aí Deus fala, filho, eu amo você, mesmo assim. Você vai embora para casa e pode cantar o corinho, ele me entendeu sem nenhuma explicação. Você volta para casa em paz sabendo, ele me ama realmente, porque ele sabe tudo, eu contei tudo, e depois ele me disse que me ama. Quantos estão compreendendo? Por que alguns ainda não conseguem perceber o amor de Deus? Porque ainda não chegaram diante dele completamente desnudos. Ainda tem áreas que você quer parecer bom, quer parecer melhor. Mas se você chegar com sinceridade completa, verdade no íntimo, você vai ter os seus olhos abertos. Você vai ver o quanto você é amado pelo Pai. E olha, na vida cristã é a coisa mais importante. Mas voltando ao versículo, olha o que ele diz. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis. Então, justificar o perverso é hipocrisia. O perverso que se diz bom é hipócrita. Abominação diante de Deus. Mas olha a segunda parte. O que condena o justo. Quantos aqui são justos? Pergunto para você. Você sempre aplica isso para outros. Mas eu quero perguntar para você. Você se condena de vez em quando? Ai, meu Deus, eu não aprendo nunca. Oh, praga. Quando que eu vou ser diferente? Oh. Entendeu? E você se condena. E alguns se condenam achando que isso é cristianismo. Que isso é piedoso. Quem está mostrando para Deus o tanto que a gente é sincero. Mas aqui está dizendo que é abominável para Deus. Quando o diabo vem condenar você, é abominação diante de Deus. O diabo é que será condenado. Mas quando você próprio se condena, é a mesma coisa. Você está fazendo algo abominável diante de Deus. A vontade de Deus é que você creia e se veja como alguém que é justo aos olhos dele. Aos seus olhos você não é. Aos olhos das pessoas próximas de você talvez você não seja. Todos veem defeitos em você, mas Deus está dizendo, eu não vejo. E para mim você é totalmente justo. Quando eu olho para você, eu nem vejo você. Eu vejo Cristo em você. Eu fico com o que Deus diz. Eu mesmo não vejo, mas o justo vive pela... O que é fé? Certeza de coisas que você não vê. Você vê a sua justiça? Não. Você vê defeitos. Mas Deus diz, você é justo. Concorde com o que Deus diz. Aleluia. Como é que você pode ter comunhão com Deus se você não concorda com o que Ele diz? A palavra do Senhor diz lá em Amós 3, verso 3. Um versículo que virou um ditado. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não dá para andar com alguém que discorda de você o tempo inteiro. Não dá para ter comunhão com Deus se você não entra em acordo com Deus. Você tem que concordar com o que Ele diz. Quando você discorda de Deus, a comunhão fica comprometida. É preciso conhecer tudo aquilo que Deus diz, porque a verdade não é o que você sente. A verdade nem é o que você vê. A verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que eu sou, eu sou. Quantos creem na palavra de Deus? Entre em acordo. E aquilo que a palavra de Deus diz,
que é um dos pontos mais importantes da nova aliança, portanto fundamental lembrar num dia como hoje, dia de ceia, é que nós somos justos. Lá em Isaías 45, verso 23 e 24, diz assim, Isaías 45, 23, por mim mesmo tenho jurado. Deus não precisa de jurar, basta ele falar, porque Deus não pode mentir. Mas para que você tenha segurança de que é verdade, ele jurou. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, não vai mudar. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, é Deus dizendo, tão somente no Senhor há justiça e força. Diga, no Senhor há justiça e força. Essa justiça aqui, qual justiça você acha que é? É a justiça eterna. Do Deus que justificou o ímpio, do Deus que condenou o pecado na carne, que condenou o diabo, que condenou a doença, que condenou a miséria, que condenou a maldição, mas declarou você inocente, porque o Cordeiro levou a punição no seu lugar. Essa é a justiça eterna, ok? E o Senhor diz, tão somente de mim se dirá, no Senhor há justiça. E quando você entende a justiça, o resultado é força. Força. É claro que todas as vezes que você declara isso, a Bíblia diz, até eles virão e serão envergonhados todos os que se irritam com ele. Quando você fala para as pessoas que você é justo, qual a reação de algumas? Irritação. Uma irmã estava me dizendo que o marido dela falou para ela, você, tarará, tererê, não vou dizer o quê. E ela falou, eu rejeito todo o capacete de Golias. Eu sou justa. Ele me justificou. Aí o marido ficou tão irritado. Falou para ela, o pastor Luiz agora diz que todo mundo é justo, né, Justina? Você é justa, faz tudo errado, mas agora é justo. Né? Porque o pastor Luiz era muito fácil esse evangelho barato. Você sabe, o evangelho não é barato, custou muito caro. Tão caro que você não podia pagar. Tão caro que você não podia pagar. Mas Deus te dá de graça. Eu sempre gosto de lembrar isso. Por que Deus não te dá? Por que o Senhor não te vende em vez de dar? Eu sempre digo, Deus não vende porque Ele é muito rico para poder precisar de vender alguma coisa. E você é tão pobre que nunca poderia comprar. Então Ele vem e te dá. Porque ao dar, Ele mostra a sua graça e se revela a você. É normal pessoas ficarem irritadas e dizerem que isso é muito fácil. Mas é fácil. É simples. As criancinhas podem entender. A Bíblia fala que nem o louco vai errar o caminho se ele entender. Porque é simples. O Evangelho é para ser simples mesmo. Não tem que fazer curso, seminário, maturidade do Espírito, nada disso. Basta você olhar para Ele. Quando você olha, você é transformado pelo poder dele. Porque aqueles que se irritam, eles se juntam ao condenador. Vamos ler. Isaías 54, vamos ler o verso 13 primeiro, olha o que diz. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Olha, isso aqui é uma declaração, uma promessa de Deus. É muito oportuno ler isso aqui no dia que você vem consagrar seus filhos. Todo domingo de ceia temos consagração de filhos. Qual a promessa? A promessa é que os seus filhos serão ensinados do Senhor. Ah, meu filho não parece muito isso hoje, mas ele é ensinado do Senhor. Meu filho virou adolescente, pastor, virou a cabeça, mas ele é ensinado do Senhor. Você tem que permanecer firme na promessa. Amém, meus irmãos? E será grande a paz dos teus filhos. Mas olha o que diz. Por quê que isso vai acontecer? Porque você será estabelecido em justiça. Porque a justiça é o seu alicerce. Qual justiça? A que vem da fé. Quando você declara que seus pecados foram lavados, cancelados, foram lançados na profundeza do oceano. Quando você diz que diante de Deus não há mais condenação, e Ele não se lembra do seu pecado, isso te dá firmeza, seus pés ficam firmes. E nenhuma ventania pode fazer você tombar. Você se torna mais do que vencedor, aleluia. Porque a justiça é que nos estabelece, longe da opressão, porque não temerás.
E também do espanto, o Senhor diz, não vai chegar até você. Passa o verso 17. Esse versículo, a gente lê muito esse versículo. Mas ele fala daqueles que condenam você, sendo justo. Qual a promessa do Senhor? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Presta atenção. O Senhor está dizendo que Ele vai impedir a arma de ser forjada? O Senhor está dizendo que não haverá arma contra você? Não haverá armas. Armas serão forjadas. Armas serão apontadas. Aqui não estou me referindo necessariamente a armas de fogo. Tem armas de língua. Tem língua que queima com fogo. Armas de condenação, que é essa que está falando o texto. Mas qual a promessa de Deus? As armas se levantam, as armas são apontadas, mas ela não vai prosperar contra você. Na hora que puxar o gatilho, vai falhar. É a promessa de Deus. Toda língua que ousar contra ti, em juízo, em condenação, o que você vai fazer? Tu a condenarás. Presta atenção, a gente aplica isso aqui para homens. Mas homens são apenas, às vezes, canais através dos quais o diabo quer atingir você. A língua que se levanta contra você em juízo é a língua de Satanás. Mas o Senhor jurou por si mesmo. Toda língua vai ajoelhar-se diante dele e declarar que ele é o Senhor. Para quem você acha que está escrito isso aqui? Para os homens somente? Não. Para Satanás. Vai chegar o dia que Satanás vai ter que se apresentar diante de Jesus de Nazaré. Mas não mais como carpinteiro humilde, mas como leão da tribo de Judá. E naquele dia, sua língua serpentina vai ter que confessar, e o seu joelho vai ter que se dobrar, e ele vai declarar, é o Senhor dos Senhores. Mas hoje, você já pode condenar o diabo. Todas as vezes que o diabo ousar contra você para te condenar, condene o diabo, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A palavra direito aqui no original é a minha justiça. A sua justiça. Há uma justiça diante de Deus. Uma vez que você morreu, e Jesus morreu não apenas no nosso lugar, Ele morreu para que nós pudéssemos morrer. Ok? Isso significa que você morreu quando Ele morreu. E Romanos diz, quem morreu, justificado está do pecado. Todo processo extingue com a morte. Não há mais processo depois que vem a morte. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele para uma nova vida. Você nasceu de novo. O seu velho homem tinha sido condenado, mas o novo homem é justo diante de Deus. E quando alguém vem para te condenar, você é que vai condená-lo. Porque o nosso advogado vai dizer para o juiz, esse já morreu. Não podemos mais condená-lo. O salário do pecado é a morte. Ele já morreu. E esse novo homem que está aí é inocente. E aquele que levanta para condenar, ele é que será condenado. O diabo que se levanta para te condenar, você é que vai condená-lo em nome do Senhor Jesus. Você não tem noção o tanto que é importante vencer toda a condenação, filho. É fundamental em todos os aspectos da sua vida. Ok? Mas eu queria me deter um pouco mais nessa afirmação que eu fiz para você aqui. A nossa herança é que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Só que a palavra de Deus não diz que não haverá armas. Não diz que o diabo não vai se levantar. Não diz que não haverá ataques. Não. Armas serão forjadas, armas serão apontadas. Não é? Línguas vão tentar falar contra você. A cobra vai tentar picar você. Mas há um direito que procede do Senhor. Esses dias eu estou falando muito disso, aí eu falei, eu me lembrei, eu vou falar do que eu estou me lembrando. Lá em João, no capítulo 3, pega aí a sua Bíblia. João, no capítulo 3, é o dia em que Jesus se encontra com Nicodemos. O Senhor se encontra com Nicodemos de noite, tarde da noite, porque ninguém podia ver. Porque ele era um fariseu importante, não ficava bem ele ser visto numa igreja de crente ignorante. E de noite foi ter com Jesus, verso 2 diz,
E ele falou: mestre, sabemos que você é um rabi vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Engraçada é a resposta do Senhor no verso 3. Ô Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, não vai entrar no reino. O Senhor não ficou impressionado, você entende, com essa conversa que não era sincera, com essa conversa que não era transparente. O Senhor detesta a hipocrisia, mesmo quando ela vem disfarçada de bajulação. A Bíblia fala então, que o Senhor diz para ele: você tem que nascer de novo. Ele responde: mestre, como é que é isso? Como pode um homem já adulto voltar no ventre da mãe e nascer de novo? O Senhor falou: mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Já fez seminário teológico e não entende essas coisas? O Senhor disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não estou falando de carne com você, Nicodemos, estou falando de Espírito. Mas eu vou te dizer como é que isso acontece na prática. Aí o Senhor pega, vai lá para o verso 14. O Senhor diz para ele: porque do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, como mestre em Israel, entendia muito bem de que o Senhor estava falando aqui. Que história é essa? Essa história está lá no Velho Testamento. Livro de Números. Vamos ler lá em Números? Livro de Números. No capítulo 21. E é muito interessante, porque a gente lê o texto, ou a gente vê falar da serpente de bronze, a gente pensa que aquilo aconteceu no começo dos 40 anos, mas não foi. Esse evento aconteceu no final dos 40 anos de peregrinação. Estavam quase entrando em Canaã. E de repente, olha eles murmurando de novo. E nem era a geração antiga, era a nova geração. Murmuraram contra Deus. Bom, vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui. O contexto, você vai ver o capítulo anterior. A Bíblia fala que eles estavam no Monte Hor. Não é? Olha o que diz, capítulo 21, verso 4. Diz assim: então partiram do Monte Hor. Estavam no Monte Hor. O que aconteceu no Monte Hor? Porque sempre entenda a palavra pelo contexto. O que aconteceu no Monte Hor? Para desencadear isso. Vamos voltar alguns versículos. Olha o final do capítulo 20. Verso 24. Diz assim: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Pois fostes rebeldes à minha palavra, lá nas águas de Meribá. Então Moisés, toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-o subir ao monte Hor. Depois, despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho. Porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Presta atenção, aqui aconteceu um evento impressionante, e que também está relacionado com o que eu estou dizendo para você aqui. A Bíblia fala que Arão, ele era sumo sacerdote, era sacerdote. Nós hoje todos somos feitos sacerdotes na casa de Deus. Arão tinha uma roupa, ok? E a Bíblia fala que chegou o momento que Deus falou: agora é hora de Arão partir. Interessante que Arão tinha pecado. A Bíblia fala quando ele e Moisés bateram na rocha. Não foi só Moisés. No entanto, ele pecou, mas não aconteceu nenhum juízo com ele. Por quê? Porque estava vestido com a roupa sacerdotal. Aí o Senhor fala: leva ele lá para cima do Monte Hor e tira essa roupa sacerdotal dele e veste o seu filho Eleazar. No momento em que Arão se despe da roupa, ele morre. Por que esse texto está na Bíblia? Para dizer para você que enquanto Arão estava vestido, ele era invencível. Ele era invencível. A morte não tinha de fato poder sobre ele. Olha para cá.
nós também estamos vestidos com vestes sacerdotais. Só que a Bíblia diz que essas vestes são vestes de justiça. Você está vestido com a justiça de Cristo. Enquanto você estiver consciente das suas vestes de justiça, você é invencível neste mundo. O diabo não pode derrotá-lo. Por que que alguns são derrotados? Porque esquecem do que estão vestidos. Esquecem da justiça de Cristo que os reveste. Enquanto você está lembrando da roupa do sacerdote, enquanto você está consciente da roupa do sacerdote, você pode destruir e derrotar toda obra do diabo. E lá no Monte Hor, então, ele morreu. E a Bíblia fala, então, vai para o versículo 4 do capítulo seguinte. O povo ficou embaixo esperando. Então Moisés desceu e eles partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Abrasadora porque é literalmente serpentes de fogo, porque o veneno deveria queimar horrivelmente. Agora, o verbo mandar aqui é importante frisar. No hebraico tem o tempo, sabe, em português tem o tempo presente, futuro, não é? Tem o pretérito. Em hebraico tem o tempo permissivo e o tempo causativo. Aqui, o verbo mandar no original é Deus permitiu. Deus não ordenou. As cobras estavam lá o tempo todo. Só que Deus estava cercando. No momento em que eles agiram daquela maneira, por causa da lei, viviam no tempo da lei, Deus então tirou a proteção, só isso. E as cobras entraram. E mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava imediatamente. Presta atenção. O texto que nós lemos lá de Isaías diz que toda arma forjada não prosperará. Aqui nós temos serpentes que estavam picando. Qual que é a maneira de Deus? Veja, o povo no deserto, apareceram cobras. Qual que é a maneira do homem de resolver o problema? É a oração que eles fizeram. Qual que é a oração que eles fizeram? Volta lá para o verso 7. Olha o que diz. Pede ao Senhor, verso 6, aliás, não, verso 7 mesmo. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Olha a oração dele. Nessa altura, muita gente tinha sido picada. Muitas tinham morrido. Outras estavam sofrendo horrivelmente. Mas qual que é a oração que eles fazem? Tira de nós as cobras. Tira de nós as serpentes. Essa não é uma oração apropriada. Não é verdade? Porque ela é incompleta. Ela não é lógica. Só tirar as cobras não vai resolver. E aqueles que estão já envenenados por elas? Entendeu? Mas essa é a maneira do homem pensar. Qual que? Há uma maneira de Deus e há uma maneira do homem. Outro dia eu estava brincando com os pastores, dizendo para eles, se fosse eu, estivesse conduzindo o povo no deserto, e agora houve um problema, apareceram cobras venenosas. Qual que é a ideia? A ideia natural é essa. Bom, eu sou um planejador, bom administrador, vamos resolver esse problema. Qual o problema? Problema cobras, muito bem. O que podemos fazer para eliminá-las? Vamos planejar uma forma de matar cobras. Vamos criar uma fábrica de porretes, vamos dar um porrete para cada um. Vamos dividir em grupos pequenos a igreja, células de 5 ou de 6. Vamos colocar meta de morte às cobras. Cada grupo vai ter uma meta, e o grupo que conseguir matar mais cobra vai receber uma viagem para Israel. Não, não vai não, brincadeira, olha para cá. Isso é o que eu faria. Porque essa é a nossa maneira, a maneira humana. De si mesmo, não
tem nada de errado, mas não resolve o problema. Porque o problema não é a cobra. O problema é que nós não somos imunes a ela. Esse que é o problema. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus então faz o quê? Deus não tira as cobras. As cobras continuam lá. Mas ele fala para Moisés, faz uma cobra de bronze, uma serpente de bronze. Coloca ela na ponta de uma haste. Não é? Mais ou menos como isso aqui. A haste, a cobra fica na ponta. E a haste Moisés ia levantar. O Senhor Jesus disse, da maneira como Moisés levantou a serpente, ele seria levantado. Então a haste aponta para a cruz. E na cruz, o Senhor está dizendo, eu vou me fazer como aquela serpente de bronze. Pastor, como é possível que Jesus seja serpente? A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que na cruz ele condenasse o pecado na sua carne. Jesus, lá na cruz, Filho do homem, se fez pecado, se fez serpente de bronze. Mas o Senhor falou, qualquer que olhar, ele não tem que fazer nada, não tem uma obra especial, não tem que aprender, fazer um curso, nada. Ele tem apenas que olhar. Se ele olhar para a serpente de bronze, o veneno é eliminado dele imediatamente. Essa é a maneira de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Porque a nossa oração normalmente é, Deus, remove o problema. Mas a vontade de Deus é que você olhe para a cruz. Meu marido é um problema, Senhor, remove ele. O Senhor fala, olha para a cruz. Meu chefe é uma praga na minha vida, Deus, remove ele. O Senhor fala, olha para a cruz. Ah, Senhor, nós sempre estamos olhando para o problema e querendo tirar o problema. Exatamente como eu faria se fosse um gerente lá no deserto. Vamos remover as cobras. Deus não está preocupado com a cobra. Deus quer mudar você. O problema, presta atenção, as cobras continuaram lá, sim ou não? Sim. As cobras continuaram lá. Elas não foram embora. Elas estavam no lugar delas, por acaso. Não é? Deus não tirou elas de lá. Mas o que Deus fez agora com o povo? O povo tornou-se imune às cobras. Eles podiam andar tranquilamente. Quando a cobra era picada, eles diziam, não se preocupe, é só olhar para aquela de bronze. Quanto mais olhavam, mais imunes se tornavam. Olha para cá. A resposta de Deus é simples. Apenas olha para o Calvário. Olha para Cristo. A maneira de você vencer o seu problema é só essa. Olhando. Eu sei que você quer vir ao culto para aprender fórmulas. Você quer aprender passos, você quer aprender estratégias para você lidar com o problema. Essa é a maneira do homem. A maneira do homem é sempre essa. Não toque isso, não olhe aquilo, não beba aquilo outro, não chegue perto daquilo outro. A maneira do homem é sempre fazer algo. A maneira de Deus é olhar para o Filho, olhar para Cristo, olhar para o Calvário. Quanto mais seus olhos se abrem, preste atenção, mais você vai ter vitória sobre tudo aquilo que foi condenado no Calvário. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Olha, é um fato. Todos nós enfrentamos ataques da cobra, da serpente. Mas não deixe ficar focado no que a cobra fez. É isso que o Senhor está dizendo. Fique focado no que Cristo fez. Declare o que Cristo fez. Mas pastor, eu não estou conseguindo vencer. É porque nós não vimos ainda o suficiente. Olhamos, mas não vimos o suficiente. Às vezes, eu encontro irmãos, oh Deus, vou falar deles com amor e carinho. Eles dizem, pastor, você fala demais, todo domingo é só isso agora, é só graça, só redenção, justificação. É Jesus, graça, justificação. Pastor, só isso, queremos ouvir outras coisas. Eu falo sempre, está tudo nele. Tudo está nele. O que você está precisando de ouvir? Ah, nós queríamos ter uma época de política. Foi tão bom quando o senhor falou de política. Eu falei, me arrependi amargamente depois. Se eu falar agora, não vai ser no culto mais. Que é uma grande perda de tempo. Não, pastor, não diga isso. Temos que mudar a nação. Lembra, Deus não está preocupado com cobras, mas está preocupado com você. Olha para cá. A nação não vai ser mudada por nada que você faça. Basta levar as pessoas da nação a olhar para o Calvário.
Quanto mais brasileiros olhar para o Calvário, mais o país vai ser transformado. Não é partido político, não é ideologia, nem é lutar contra esse ou aquele grupo, nem é se tornar meramente humoralista, é olhar para Cristo. E não apenas olhar, mas apontar para Cristo. Levar os outros a verem Cristo, verem o Calvário. Você sabe, esses que às vezes vêm me questionar, querendo ouvir outras coisas, eu não sou contra outras coisas, você pode fazer. Um irmão nosso aqui mudou para outra cidade, lá não tem videira, e ele está frequentando uma outra igreja lá, e ele estava me dizendo. Na verdade, eu perguntei para ele. Falei, como é que é lá, irmão? Conta para mim. Ele falou, pastor, é muito legal, mas lá tudo é feito de maneira natural. Então ele falando, eu fui no encontro de casais, mas lá tinha um ginecologista tratando da questão da mulher, tinha um terapeuta fazendo dinâmica de grupo para resolver problemas de comunicação, tinha um psicólogo dando uma palestra e um coach. Nós fizemos um coach matrimonial. Tá muito legal. Mas e Cristo, pastor? Esse é o problema lá. Não fala de Jesus. Uma igreja muito boa. Tudo que ela faz é muito bom. É muito bom ir no ginecologista. É muito bom o terapeuta. É muito bom coach. Não estou falando nada de ser ruim. Mas ser bom não resolve. É preciso ser sobrenatural. Entendeu? A árvore do conhecimento não é a árvore do conhecimento do mal só. É? Não, ela é a árvore do conhecimento do bem e do... Presta atenção. Nós às vezes estamos andando pelo conhecimento do bem. Mas isso também é a outra árvore, não é Cristo. Estamos andando por aquilo que é bom, mas ainda não é suficiente. É preciso pregar o Evangelho é sobrenatural. Paulo disse que nos últimos dias os homens sentiriam comichão nas orelhas, porque estariam cansados de ouvir a verdade do Evangelho. Mas essa é a única verdade que liberta. Essa é a única verdade que vai cancelar o veneno da serpente. O veneno da serpente é o pecado, a doença e a maldição. Mas quando você olha para Cristo, tudo isso é cancelado na sua vida. Mas quando você, sendo crente, para de olhar e resolve olhar para baixo, para outras coisas, presta atenção, as cobras continuam aqui. Elas não foram embora. O Senhor não tirou as cobras. O Senhor tornou você uma criatura extraordinária, que é imune à cobra. Mas só enquanto olha. Se não olhar, não é. Por isso, cada domingo que você vem para cá, eu procuro apontar Cristo para você. Que quanto mais você vê, mais você vai experimentar a vitória na sua vida. Quantos dizem amém? Muito bem. Por que cobra? O que significa uma serpente? A serpente aponta para o diabo. E aponta para todas as suas obras. Mas 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é que Cristo foi feito pecador. É preciso ser preciso com a palavra de Deus. Ok? Outro dia eu vi um irmãozinho muito joia, contando o encontro. Ele contando o encontro, como foi poderoso o momento da cruz. E deve ter sido mesmo, porque Deus também leva em conta isso. Sinceridade e intensidade do coração. Mas não foi preciso. Você não pode fazer uma peça teatral dizendo que Jesus na cruz virou um pecador. Porque senão esse gay que chamou Jesus de bicho essa semana está certo. Vocês viram na televisão isso? Alguém viu? Ele está certo. Porque no nosso encontro, alguém falou que Jesus se fez mentiroso. Jesus se fez isso. Não, ele não se fez essas coisas. Ele se fez pecado. Pecado é diferente de pecador. Porque ele nunca pecou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele levou a condenação de todo pecado. Mas ele não se fez um pecador, jamais. Entende que às vezes a gente quer que a pessoa fique tocada, mas o alvo não é tocar nas emoções. O alvo é ajudá-la a ter revelação. Não adianta ficar lendo livros sobre a graça, que são só historinhas tocantes. Cheio de historinhas tocantes que ele lê, ele fala, nossa, eu senti tão tocado. Presta atenção, Deus não é Deus tocante. Deus é um Deus que faz o que deve ser feito. É um amor que age, que é correto. Não é uma questão de sentir um toque e se viver nas emoções. Nem de ficar com dó de Jesus. Não adianta você ir assistir um filme e ficar chorando com dó de Jesus.
O Senhor não está lá para sentir dó. Ele mesmo falou para aquelas mulheres, chorem pelos seus filhos, não chorem por mim. Não é uma questão de dó. É uma questão, na verdade, de se alegrar. Por quê? Porque ele se fez maldição no meu lugar. Aquilo tudo era para mim, mas ele foi lá e provou que me ama. De maneira muito objetiva e poderosa. Quantos dizem amém? Mas a cobra era de bronze. Semana passada eu contei para os irmãos o que significa o bronze. Quantos se lembram? Eu falei do capacete de bronze. A cobra aqui é de bronze. Porque os metais na Bíblia têm significado. O ouro aponta para a justiça de Deus, a glória de Deus. A prata aponta para a redenção. Mas o bronze sempre aponta para juízo, condenação. Ok? Por isso que no tabernáculo, tudo que estava no alto era bronze. O altar, onde o cordeiro era morto, era de bronze. Ok? Por que era de bronze? Porque o cordeiro estava sendo condenado no lugar do ofertante. No Novo Testamento, o altar de bronze é a cruz, onde o cordeiro de Deus foi imolado pelo nosso pecado. Por que então que a cobra era de bronze? Eu já mudei a pregação, fique em paz. Já estou em outro lugar. Pode fechar a revista, que eu já até esqueci o que eu vim fazer aqui. Me perdoe. Me perdoe, eu tenho esse problema. E olha que eu vigio. Procuro escrever antes. Por que a cobra era de bronze? Porque o Senhor Jesus não apenas levou a sua condenação, ele também condenou o diabo. Condenou o pecado, condenou a doença, condenou a pobreza, condenou a miséria. Tudo isso foi condenado na cruz do Calvário. E aquilo que foi condenado não pode condenar você mais. Sabe por que o diabo não pode te condenar? Porque ele já está condenado. Está me entendendo? Esse presidiário que está condenado não tem mais poder de provas contra você. É condenado, está condenado. Não tem mais autoridade para falar nada diante de Deus a seu respeito. Mas por quê? Porque o Senhor os condenou lá no Calvário. Por isso a cobra era de bronze. Mas qual foi o problema? Qual foi o problema que permitiu as cobras virem? Então se você voltar lá no texto, verso 7, não é o 7? Não, volta mais ainda. Olha o que diz, verso 4. Então, o verso 5. Então o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram contra Deus? Falaram, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Agora olha a palavra deles. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Presta atenção. Esse pão aqui é o maná. Eles estão dizendo que o maná é um negócio que já estão enjoados. Eu quero ouvir outra coisa no culto. Estou cansado disso. 40 anos. Eu falei para você, esse evento aconteceu no final dos 40 anos. Então são 40 anos chovendo comida. De domingo a sexta. Toda semana, domingo a sexta. Sábado não chovia pão. Caiu pão do céu. Mas eles dizem que esse maná era um pão vil. No original essa palavra é uma raiz de um pão amaldiçoado. Isso é muito grave. Por que a proteção sai? Porque você para de comer do maná do céu. Por que o diabo encontra espaço para picar? Só por isso. Você tirou os seus olhos e a sua dieta do lugar certo. Senhor, o que é o maná na Bíblia? Você vai dizer, bom, o maná é a palavra de Deus, mas isso é muito genérico, muito geral. Não é a palavra de Deus simplesmente, é a palavra que revela Cristo. Só essa palavra te alimenta. Quando você ouve a palavra que mostra Cristo, você vai embora sentindo diferente daqui. Quanto testifica que é verdade? Você sente, eu comi algo de Deus. Eu provei algo do céu. Não é mera palavra de Deus, é palavra de Cristo. É revelação de Cristo.
E o próprio Senhor Jesus diz, olha o que ele diz lá em João 6, verso 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então quem é o pão? É o próprio Senhor Jesus. Entendeu? O próprio Senhor Jesus. A maneira de comer dele pode ser o maná ou pode ser olhando para a cobra de bronze, para a serpente de bronze. Mas aquele povo falou que o maná era um pão vil. Mas lá no Salmo 78, já estou encerrando para a gente participar da mesa do Senhor. Lá no Salmo 78, no verso 25, diz assim, cada qual comeu o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Olha como a Bíblia chama o maná, pão dos anjos. Agora eu vou te contar algo que talvez você não sabe. No original a palavra não é anjo. A palavra no original é nabir, abir. E essa palavra, né, eu tenho um programinha aqui que me ajuda a fazer afirmações. Essa palavra nunca é traduzida como anjo no Velho Testamento. Ela é quase sempre traduzida como valente, poderoso, herói. Então, cada qual comeu o pão dos poderosos, o pão dos valentes, o pão dos heróis. Esse é o pão que faz você ser invencível. Pastor, invencível não está forte mais, não? Não, mais forte do que isso é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é mais forte ainda, mas eu gosto de falar invencível porque parece que toca mais. A vontade de Deus é essa, viva porque você já é invencível. Com qual condição? Se você comer o pão dos heróis, o pão dos fortes, o pão dos poderosos, o pão dos anjos, o maná que desceu do céu. É isso que vai mudar. É isso que vai te guardar. Qual foi a atitude que eles tiveram que abriu espaço para a cobra agir? Ingratidão. 40 anos eles sobreviveram com esse pão. Mas no final eles foram ingratos. Ingratos. Olha para cá. O que é ingratidão? O pastor Naor já falou isso hoje. A ingratidão vem porque a pessoa é cheia de justiça própria. Presta atenção. Deus me deu força para estudar, trabalhar e adquirir riqueza. Mas eu chego e digo para as pessoas o quê? Está vendo aqui a minha prosperidade? Meu braço que fez. Fica pensando que eu ganhei de ninguém, não. Está vendo eu aqui com o meu carro? Isso aqui custou anos de estudo, sofri em sala de aula, pegando os ônibus coletivos, eu paguei o preço. Está vendo a bênção aqui? Custou e eu paguei. Presta atenção, nunca diga isso. Nunca diga que foi o seu braço que fez. Porque se Deus não tivesse te dado força, se um único dia Ele tocasse em você e você ficasse fraco, você nunca teria o que você tem. Mas aquele que é ingrato, acha que foi ele que fez. Quando eu acho que fui eu quem fiz, eu vou agradecer alguém? Não agradece. Vou dar só uma palhinha para os irmãos que estão loucos com política. Sabe por que eu odeio tanto o esquerdismo? O esquerdismo é todo baseado no mérito próprio. Toda pessoa com a mente esquerdista, ela diz o tempo inteiro, eu mereço isso. Eu mereço ser feliz. Eu mereço carro, eu mereço casa, eu mereço. Ela merece tudo porque ela é maravilhosa. Essa pessoa, se ela vier diante de Deus com esse espírito, ela nunca vai receber do céu. Porque Deus odeia a justiça própria. Nós não merecemos nada. E se há alguma coisa que nós ganhamos por causa do favor imerecido de Deus. Quanto mais você entender isso, mais grato você vai ser. Você vai ser grato por tudo. A gratidão vai encher o seu coração. Depois de 40 anos comendo o pão do céu, sabendo que não merece, se rebelando o tempo todo, murmurando. Eles sabiam que não mereciam, mas depois de 40 anos, eram ingratos.
Aquele que vê a graça se torna grato. Grato por ter chegado até aqui. Grato pela casa, pela família. Grato até pelo pastor que você tem. Grato pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Grato. Eu não merecia nada, mas eu posso erguer a mão para o céu. Mas quando eu olho para o Calvário, eu vejo a graça. Meu coração se enche de gratidão. Mas onde há justiça própria, é porque não viram ainda. Não viram ainda. Então qual que é a solução de Deus? Deus não está preocupado com a cobra, nem com o que as cobras fazem. Cobras fazem do que lhes é peculiar. Deus quer mudar você. Então, como você, depois de 40 anos, não conseguiu enxergar nada, Ele coloca na ponta de uma haste e fala, olha para cá que você vai ver num dia. Olha para cá que você vai ver. E quando você vê, o seu coração vai mudar. Logo em seguida, eles entraram em Canaã. Porque olharam e viram. O que significa olhar? Aleluia. Jesus disse nesse mesmo capítulo, lá em João 6, no verso 40, ele diz assim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir, não é vier não, viu? Vir o Filho e nele crer, vai receber vida. Todo aquele que olhar para o Filho, que ver o Filho e crer, vai receber vida eterna. Todo israelita que olhou para a serpente, só olhou e creu, foi imediatamente curado. Não tem nada mais simples, mais singelo do que lançar um olhar. É talvez aquilo que o homem faz que envolve menos esforço. Olhar. Na verdade eu acho que não há nem esforço envolvido. É olhar. Veja como Deus é bom. Você não tem que fazer um grande trabalho. Você não tem que fazer grandes obras, penitências, coisas extraordinárias. Ele está falando o seguinte, apenas olha. Olha. E ao olhar, creia. Se você olhar e crer, presta atenção, você vai ter vida. E tendo vida, nunca mais será o mesmo. Seu destino é a glória. Seu destino é o céu. Por que você foi salvo? Porque um dia você viu. Por que você está sendo salvo? Porque hoje você está vendo. 2 Coríntios 3,18. O que diz? Todos nós. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado. Ou seja, sem o véu da lei. Sem o véu do merecimento. Contemplando como por espelho. O que é que nós fazemos? Contemplamos. Isso é olhar. Contemplar é só um outro verbo parecido com olhar. A única diferença é que olhar pode ser uma coisa destituída de interesse. Contemplar é de alguém que está deslumbrado com o que está vendo. Sabe a prova que Deus tem mudado a sua vida? É o que alguns irmãos têm me dito. Que eles estão encantados. Que eles estão deslumbrados com a mensagem do Evangelho da Graça. Quantos têm sentido isso? Essa é a prova de que você está contemplando. Quem contempla fica embevecido. Ficou bonito agora? Por quê? Porque o que ele está vendo é maravilhoso. É extraordinário. É um negócio, entende? Encantador. Não é um bom verbo, porque literalmente significa ser enfeitiçado, não é? Mas você entende o que eu estou dizendo? Você não tem mais olhos para outra coisa. Todos nós contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos então o quê? Transformados. Como é que você é transformado? Quando você vê. Quando você vê de glória em glória. Hoje, mais um pouco de glória vai ser acrescentada na sua vida. Porque você está olhando e vendo. Glória em glória até ficar totalmente parecido com o Senhor. Olha para cá. Primeira vez que você viu, você foi salvo. Agora você continua vendo e está sendo transformado. Olha para cá. Hoje eu quero te desafiar a fazer uma oração mais inteligente. Pastor, é errado eu pedir para Deus remover as cobras? Não, não é. Pode pedir se você quiser. Mas tem uma oração superior, mais sábia. Pede a Deus para tirar o véu dos seus olhos.
Pede Ele para te dar revelação, para que você veja Cristo. Quando você vir um pouco mais dele, você vai ver que esse problema não vai te atingir mais. O seu chefe te atinge porque ainda tem algo de Cristo que você não viu. Quando você vê, você vai olhar e falar, gente, eu importava tanto com o que ele falava, agora parece que não me atinge mais. Sabe por quê? O veneno não tem poder na sua vida. Talvez Deus não vai mudar o seu chefe, vai continuar por lá. Mas você vai ser outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? No lugar de chefe, coloca o que você quiser. Menos o marido não. Brincadeira. Põe o marido também. Porque tem irmã que ela ora assim. Deus é o seguinte, eu só aceito ele transformado. Ou seja, ela só aceita se Deus remover a cobra. Mas Deus não está preocupado com a cobra, está preocupado com você, irmã. Na hora que você for transformada, preste atenção, já não faz mais diferença quem é o seu marido. Você se tornou imune a qualquer veneno do inferno. Estou te dando um exemplo. Porque tem mais mulher crente do que homens. E às vezes seu marido, porque não conhece ainda o Evangelho, fala coisas para você. Faz coisas contra você. E você sente muito cada coisa que ele faz. Todo veneno a gente sente muito. Quer desafiar você. Em vez de pedir para Deus remover qualquer coisa, deixa as coisas onde estão. Ergue os seus olhos. Contempla o Calvário. O Cordeiro de Deus está lá. Ele se fez condenação para que você seja inteiramente perdoado. Quanto mais você entende, mais você é mudado. Aleluia! Isso é o Evangelho de Deus. Quantos foram alimentados hoje? Fiquem em pé onde você está.